Jonas, capítulo de número 4. O texto diz assim: entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé, o Senhor, e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando estava ainda em minha casa? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és El, família do Calel, Deus misericordioso, compassivo, longânimo, ali é erro de tradução, rico em amor, que ameaça castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora portanto tira minha vida, e eu te rogo, pedido com súplica, verbo rogar. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou. Uma pergunta ao Senhor a Jonas: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Em outras traduções diz: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, que não é uma sombra qualquer, a sombra craseada, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Yahvé, Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas. Nas outras traduções é a boboreira, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, ao amanhecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou, segunda vez que ele pede a morte: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado ao ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podasse. Ela simplesmente nasceu numa noite, e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive, capital da Síria, tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes, o Deus que se preocupa com a criação. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus faz a pergunta, a última pergunta ao profeta Jonas. O capítulo termina e Jonas ele fica sem responder, como N perguntas que Deus fez para Jó, quando ele queria questionar os desígnios de Deus, e nenhuma das perguntas as quais o Senhor fez para Jó, que vem aí com a letra J também, ele não respondeu. O versículo 1 de Diácono Zé:
Vamos lá, tem muitas pérolas, muitos tesouros, muitos oráculos, muitas bênçãos de Deus para as nossas vidas e que Ele venha falar profundamente conosco. Eu preparei esse sermão ontem, né? Já passamos diversas vezes por ele, mas todas as vezes que passarmos por ele, Deus sempre estará nos revelando oráculos e mais oráculos. A Bíblia relata, meus irmãos, que após o arrependimento maciço concernente aos ninivitas, aos moradores da cidade de Nínive, sírios, não assírios, os sírios, houve um quebrantamento, um arrependimento total. Poderemos fazer aqui uma linha introdutória, porque é a introdução que faz o enredo, o contexto da mensagem ganhar corpo, né? A introdução. Mas nós não podemos nos prender concernente à linha introdutória da rebeldia, da luta, entre aspas, fecha aspas, do profeta Jonas com Deus, por não querer pregar aos ninivitas o arrependimento, porque o profeta Jonas era um judeu, né, que seguia a linha ortodoxa, como muitos homens seguem, né, as linhas ortodoxas, tradicionais, religiosas, no século 21, e naquela época ainda há mais, né? Por sua vez, havia, vou pegar o termo que a Malane usou ontem no discipulado, né? Muitas vezes os judeus não queriam se envolver com os pagãos, ou com os gentios, que são aplicados também no Novo Testamento, o termo gentio, que é aplicado a nós, né? Nós, zambujeiros bravos, enxertados tão somente na oliveira, através de Cristo Jesus, nós que não éramos considerados, né, fazer parte da realeza, mas como diz João capítulo 1, versículo 11, o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam, e por sua vez, pelos seus não receberem, por não valorizarem essa dádiva maravilhosa de fazer parte da família santa do Senhor, que vai morar no céu, pelos judeus rejeitarem Jesus Cristo como Messias, e rejeitam até nos dias atuais, eles aguardam outro Messias para restaurar, enquanto a igreja, por sua vez, a noiva do Senhor, aguarda o Cristo, que não vai regularizar em primeira instância o governo político, pelo contrário, nessa volta, nesse regresso que ele vem, já louvou nesta noite o diácono José, na linha da volta de Cristo. Dessa vez nem os seus pés ele colocará nesta terra, porque o protocolo que ele haveria de fazer, ele cumpriu com maestria, com triunfo, e dessa vez ele não vem. Dessa vez a trombeta soará, o som do arcanjo, como diz o texto bíblico, e nós vamos encontrar com o nosso Jesus dos ares, enquanto os judeus ficarão aguardando aí um outro Messias. Quando voltaremos para destruir e dizimar tudo que tem aqui nesse planeta, para que possa ser dizimado, cumprir os protocolos, a guerra do Armagedon, terceira cidade santa. E muitos acham que é loucura. Quem já assistiu o filme Independence Day 1 e 2, que parece ficção, mas não é, os verdadeiros alienígenas somos nós. Só que o sistema colocou um trocadilho, né? Spielberg ali, ele colocou um trocadilho, dizendo que os inimigos são os alienígenas, e esse trocadilho será usado e aplicado na mente humana. Por isso que eles já colocaram para trabalhar na mente humana. Esses inimigos, entre aspas, fecha aspas, esses ETs, somos nós, porque não pertencemos a essa terra, nem a esse plano, e nós iremos voltar. Por isso que você vê, nem sei se eu vou conseguir entrar no profeta Jonas, né? Já são 20 horas e 35 minutos, passa rápido, né? E não cansa, espero, creio eu. E você vê aí a briga, né, pelo espaço sideral, né, do Tesla, para tentar tomar conta do universo, do espaço sideral,
colocando satélites e mais satélites, a descoberta do enredo agora que descobriram, não, né, já sabiam que havia camadas em partes profundas da Lua com água, que ali dá para colocar e colonizar uma parte dos homens, né, que irão preparar tudo, não para o conhecimento de descobrir novas vidas em outros planos, não, pelo contrário. Estou ainda no Spielberg, estou ainda no Independência dele, estou ainda nessa linha de arrebatamento até chegar no profeta Jonas. Eu comecei lá com os gentios, quando nós fomos arrebatados, virão que fomos abduzidos e que um dia nós iremos voltar. E no filme é aplicado propriamente isso. Eles vão voltar, e quando eles voltarem, vamos nos preparar, vamos fechar, né, o espaço sideral, para que nós iremos lutar contra eles, e nós voltaremos, né, nas nossas aeronaves, dos carros celestiais, que o salmista falou, para aqueles que creem na profundidade da palavra. Não é uma viagem científica, né? Não é Star Trek, pelo contrário, é a palavra do Senhor para aqueles que se aprofundam nela, e nós voltaremos numa batalha final, no espaço sideral e aqui na terra, para destruir, dizimar tudo que foi criado, para depois a Jerusalém celestial chegar. Mas o nosso irmão, o profeta Jonas, ele tinha uma missão, que era pregar aos ninivitas. Mas os ninivitas, os sírios, eram maldosos, eram maquiavélicos, eram idólatras, né? Adoravam a pequena sereia, que não é a pequena sereia, né? Eles tinham a sua pseudo-deusa Istar, que era uma pseudo-deusa que podemos aplicar tão somente como a Calypso, né? A deusa das águas, a metade corpo de mulher, a metade corpo de sereia. É uma viagem de filme também. Vai dizer, o pastor assiste muito filme, é claro, né? Com muitos filmes, abre a mente, porque se você souber absorver e captar a mensagem que traz acerca do filme, se a sua mente for para o mal, você vai designar e vai acabar gerando mal. Mas se a sua mente for boa, preparada, equilibrada, você vai extrair muitas coisas. E eu vi com o apóstolo Paulo quando ele disse para a igreja de Tessalônica, dizendo: examinai tudo. Ele não colocou restrições, ele colocou de uma maneira ampla, completa, absoluta, não foi abstrato. Ele disse assim: examinai tudo. Então tudo que está à nossa volta, no mundo real, no mundo invisível, você tem que examinar. E então somente lá em Nínive, eles usaram esse subterfúgio, essa idolatria a essa deusa das águas, a sereia, a mãe das águas, e prestar adoração a ela. Por isso que Deus, ele usa a metodologia, ele usa as crendices, ele usa a filosofia, ele usa a cultura, ele usa a crença de nações, de povos, para poder trabalhar. Já que os ninivitas criam tão somente nessa deusa, nesse ser, ele por sua vez fez com que um grande peixe pudesse engolir o profeta Jonas, que é conhecido na mitologia como Poseidon, que ele está acima da deusa das águas. Poseidon é o deus dos mares, o deus dos oceanos. Por isso que Deus, ele pega a mitologia, a cultura que existia em Nínive, tão somente, irmão Kleber, Deus pega a crença que os ninivitas tinham e acreditavam no Poseidon, no grande Deus das águas, e ele faz com que o profeta Jonas viesse justamente ser engolido por esse grande peixe. Porque quando Jonas, depois do período de 3 dias, ele é vomitado por esse grande peixe, pelo Poseidon, o Deus das águas, que aqui na mitologia grega ainda falava que ele acalmava tão somente as outras deusas e entidades que haviam ali, como Artemis. Por sua vez, Jonas, ele é vomitado, e homens que estavam ali nas regiões ribeirinhas de Nínive, uma cidade costeira, eles viram Jonas ser vomitado por aquele grande peixe. E quando Jonas sai com águas do seu corpo, que aquelas algas, né, com poder, que servem como os sucos gástricos que existem no corpo humano e também dos animais, poderiam ter destruído, né, acabado com a carne, com o corpo, com a resistência do profeta Jonas, e ele foi poupado ali.
e quando ele sai vomitado em meio às algas, né? Aquela meleca terrível, e os homens que estavam ali conseguiram ver ele ser vomitado. Jonas automaticamente, quando ele chega ali, ele é aclamado como um pseudo-deus dentro da nação. Ele é aclamado como pseudo-deus e é propagado, dizendo: ali está a divindade. Esse homem conseguiu vencer Poseidon. Por isso que não é absolutamente a palavra de Deus. Não, Deus tem as suas maneiras, a sua forma de trabalhar. Ele usa essa sincronia, essa metodologia, essa crença que havia dentro da cidade, dizendo: ó, está aqui aquele que venceu Poseidon, o Deus que está acima de Poseidon, que representa o nosso Deus, que está acima de todas as entidades, de todas as religiões, de todas as divindades, que está acima de tudo e de todos, e que mesmo assim, sendo tão grande, habita dentro do teu e do meu coração. Está aqui nesta noite o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus eterno. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Ele cria tudo, trabalha tudo, tem as suas maneiras de trabalhar para poder atuar na vida dos seres humanos do planeta Terra. Então os homens se arrependem, tá bom? Essa parte que eu dei aqui para os irmãos é uma linha histórica, introdutória, que aí vocês terem que estudar em pelo menos uns 15 anos, né, de teologia. Mas aqui no fim vem, é rapidinho. Aqui nosso prazer é alimentar. Você não precisa ficar 15 anos numa sala de aula esperando aquela grande matéria para pegar seu canudo, seu certificado e o seu atestado ali de conclusão. Não, aqui você aprende a cada dia, porque o nosso prazer é ensinar. Se Jesus desceu, né, numa forma tão somente se comparado de pequenez, em toda a sua glória, em toda a sua pompa, se tornou um embrião para entrar no útero de uma mulher, para se formar, graduar e nos ensinar, meus irmãos, e repartir tudo aquilo que ele tinha de bom com os seres humanos no planeta Terra. Quem somos nós para deter os rios da palavra de Deus, que representa o Espírito Santo, que jorram sem cessar para nos alimentar, para matar a nossa sede? Deus, Ele quer que a gente venha compartilhar dos oráculos dEle, do mistério dEle, do amor dEle, do carinho dEle, da fé dEle, da paz dEle. Isso que Ele quer. Alabá, Jogoma, Séria, Olá, Yasemi, Navá, Sekemenegui, Síria, Banchoria. Ele quer que a gente venha compartilhar, que a gente seja um rio, que, como Ele disse em João: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então você é um rio, é uma corrente. Deixa essas águas jorrarem e transmita aquilo que Deus colocou no seu coração, o teu entendimento. Ainda que você não tenha uma formação acadêmica, quem sabe você não tenha nenhuma linha de oratória ou de retórica boa, mas há um talento, há um dom escondido dentro de ti. Como disse o apóstolo Paulo: tesouros escondidos dentro dos vasos de barro, escondido dentro de nós, para ser compartilhado com as outras pessoas. Jamais esconda o seu talento, jamais enterre o teu talento. Compartilhe o teu talento, compartilhe aquilo que Deus te deu, compartilhe a tua vida, celebre a vida com aqueles que estão à sua volta, e um dia Jesus Cristo irá te recompensar, se é que Ele já não está recompensando nesse plano. 15 para as 9 da noite, há um completo jejum nacional, um quebrantamento nacional dentro de Nínive. A Bíblia relata que até os animais não se alimentam, os animais jejuam, e os ninivitas se arrependem. E se arrependendo, era isso que Deus queria, que eles se arrependessem, porque o intuito de Deus não é matar, não é destruir, é que os homens venham se arrepender. Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer em tragédias, Deus não tem prazer em desatinos, Deus não tem prazer em catástrofes. São os homens que buscam essas coisas, por sua vez, e quando não buscam, através da queda de Adão, que ainda está personificado, entranhado dentro do nosso corpo, da nossa natureza, algumas coisas ruins acabam acontecendo, mas nunca foi da vontade de Deus. Deus sempre quis e quer o melhor. Ele quer que todos venham se arrepender, que todos venham ao arrependimento, que todos possam estar com Ele nas mansões celestiais. Qual é o pai e a mãe que não quer sempre o filho ao seu lado, sempre ao seu lado, eternamente, constantemente? Imagine o amor de Deus. Imagine Deus que criou tudo e todas as coisas, o amor dele, que transcende tempos e eras, que nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos decifrar, nós não conseguimos investigar, permear o que é esse amor de Deus. Um amor
que o próprio João, ele escreveu, porque Deus amou, o apóstolo João amou o mundo de tal maneira, veja, de tal maneira, porque ninguém poderia amar o mundo assim, dando seu filho do unigênito para que morresse em prol de nós e que todos pudessem arrepender. Amou o mundo de tal maneira, dando seu filho unigênito para que todos pudessem se arrepender e voltassem para ele. Não há amor como o amor do nosso Deus, como do nosso Criador. E os ninivitas, eles se arrependem, eles voltam ao Senhor, eles começam a crer em primeira instância a Yahvé, a Elohim, pelo menos por um tempo, porque tempos posteriores houve uma grande inundação em Nínive, por causa tão somente da rebeldia. Eles se arrependeram, voltaram a adorar a Deus, mas tempos posteriores também voltaram a pecar, e foram dizimados historicamente a cidade de Nínive, tão somente por uma grande fronteiras de águas torrenciais que varreram, alastraram a cidade, trazendo sérios prejuízos, e nunca mais Nínive conseguiu se levantar após esse ciclo que eles envolveram, tão somente desta enchente, dessa tribulação e angústia. E isso também é personificado pelos israelitas, que há mais pessoas, nações ou povo que foi escolhido por Deus, que durante toda a sua vida erraram, pecaram, voltavam para Deus, depois viravam as costas para Deus. No livro do Juízes a gente vê isso. E olhando para nós, que temos um pouquinho de Nínive em cada área da nossa vida, veja as nossas vidas, em momentos, há dias em nossas vidas estamos bem, alegres, satisfeitos, mas há momentos que muitas vezes estamos antipáticos, medrosos, tímidos, receosos, usamos de covardia muitas vezes, queremos parar, e mesmo assim Deus a cada dia Ele tenta gerar um quebrantamento, um arrependimento das nossas vidas. Eu posso começar a liberar esse sermão agora, meus irmãos, às 10:50 da noite. Entretanto, porque enquanto Nínive está festejando que não será mais destruída, que não será mais sucumbida, que não será mais aniquilada, a cidade está em festa, a cidade está alegre, como diz o texto bíblico, quando um pecador se arrepende. É o nosso irmão Tiago, lá no Novo Testamento, na sua epístola universal, dizendo que a alegria, quando o pecador se arrepende e cobre uma multidão de pecados, a alegria, a festa em Nínive, como houve festa na fazenda, ou no sítio, ou na área rurícola, onde vivia tão somente o pai do filho pródigo, que fez uma festa, que convidou as pessoas mais próximas para celebrar a volta do seu filho. Que alegria quando uma pessoa volta, quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa muda a sua maneira de ser, de falar, muda o seu coração, dá uma volta verdadeira, não de 360 graus, mas de 180 ou 90 graus, porque 360 graus vai voltar no mesmo lugar. Então ela muda. Então todos estão felizes dentro da cidade, alegria dentro da cidade, mas Jonas não. Entretanto Jonas, ele ficou, veja o termo, extremamente decepcionado. A decepção de Jonas é uma decepção extrema. A decepção de Jonas não é uma decepção qualquer, porque há determinadas decepções que nós temos nas nossas vidas que passam, que elas não duram, que elas são repentinas, que elas não são duráveis. Agora, há decepções que nós temos na nossa vida que parecem com a decepção do profeta Jonas. É uma decepção extrema. E o que é decepção? Decepção é isso, é você saber aquilo que iria acontecer e que ninguém deu ouvidos àquilo que você falou, aquilo que você imaginava ou aquilo que você compartilhava. Decepção é você muitas vezes esperar tão somente uma propriedade de R$1 milhão e de repente você acaba tendo uma propriedade de 10 mil. Uma decepção é quando você espera, almeja que o seu filho, um ente querido, seja de uma maneira e de repente ele acaba agindo de outra maneira. Decepção é quando você olha na vida conjugal, na vida marital e esperava outras atitudes, outra linha comportamental e não ocorre da mesma maneira. Decepção é quando você chega e olha para uma membresia ou
a membresia olha para os seus respectivos pastores ou lideranças espalhados no Brasil ou fora dela e aguarda uma coisa, mas de repente o que é externado para ti não é do mesmo jeito, não é da mesma forma, e aquela decepção acaba tomando conta do seu coração. Há milhões de pessoas decepcionadas em igrejas, em trabalhos sociais. Há pessoas decepcionadas na área tão somente da infância, na área dos sentimentos, na área econômica. Há pessoas decepcionadas no planeta Terra, porque esperavam, almejavam, criam em alguma coisa e aquilo acabou se revertendo de uma maneira contrária. Mas Jonas, como um homem de Deus, como um servo do Senhor, como um profeta do Senhor, e tendo tido as experiências que ele teve, não era para ele ter esse tipo de decepção. Isso marca a conotação dos seres humanos do planeta Terra, irmão Cícero, porque todos os seres humanos, sejam de grande gabarito ou não, sejam de grande intelecto ou não, sejam cheios de Deus ou pouco de Deus, ou uma vida mediana, ou com pouca fé ou muita fé, todos acabam se decepcionando. A Bíblia, quando reflete, nos traz tão somente o relato, a biografia desses homens de Deus e mulheres de Deus que fazem parte do compêndio sagrado, que fazem parte da Bíblia Sagrada, é para dar a lição para cada um de nós, que por mais que o homem venha a ser grande, ou ser considerado grande diante de Deus, ele pode ter falhas, ele pode ter decepção. Não que isso é vontade de Deus, mas mostra a natureza humana. Jonas, ele está decepcionado, e quando ele está decepcionado, acaba surgindo outro sentimento dentro do coração dele, a ira. Ele está completamente irado. Essa decepção acabou se tornando ira, porque já dizia o salmista: um abismo chama o outro abismo, uma coisa gera outra coisa. Já dizia Salomão lá em Eclesiastes 10:10: aquele que remover a pedra, ele corre risco. Aquele que tentar acender uma fogueira e não souber acender a fogueira, corre risco também. Aquele que andar com cego se será semelhante ao cego, o que anda com tolo será com tolo. Já dizia lá o salmista em 2 Samuel: com benigno te mostrarás benigno, com homem sincero te mostrarás sincero, com homem puro te mostrarás puro, mas com homem perverso tu se tornarás ou mostrarás indomável. Eu tenho algum livro escrito sobre isso, em um livro de escola bíblica, que diz que semelhança atrai semelhança. E essa decepção no coração do profeta Jonas acabou gerando a ira. E quando nós falamos de ira, nós lembramos não somente do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 26, dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Não coloqueis o sol sobre a sua ira. Vou dizer novamente: irai-vos, mas não pequeis. Não coloqueis o sol sobre a sua ira. Veja que coisa interessante. Mesmo texto que é aplicado na ira do profeta Jonas, que é atribuído tão somente aos ninivitas, que viviam a mitologia, o apóstolo Paulo usa o mesmo verbo irar, irmã Patrícia, sendo usada por sua vez, irmã Regina, Diácono José, a cidade de Éfeso, que também era uma cidade mitológica, uma cidade que adorava os pseudos deuses, as pseudas entidades que ali havia. E ele diz: irai-vos e não pequeis. Não coloqueis o sol sobre a sua ira. No original grego significa: não deixa essa ira ser cozida pelo sol. Não deixa essa ira tão somente se tornar intensa como os raios solares, como o brilho do sol, porque senão pode gerar transtornos sobre a sua vida. E é isso que ocorreu na vida do profeta Jonas. Há pessoas que se iram, mas o sol não acaba cozinhando e fazendo com que essa ira venha ficar intensa, e essa ira passa. Por isso que há um termo usado tão somente na Bíblia Sagrada, dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Porque há pessoas que se iram, mas não acabam desencadeando o fruto da ira, e ela passa. A ira de Moisés não passou, ele quebrou, rachou as pedras dos 10 mandamentos. Então não foi uma ira passageira, foi uma ira que acabou gerando um ato ruim, que depois ele teve que subir novamente no monte, porque quem quebra a pedra vai ter que subir novamente para ouvir as palavras de Deus e escrever as pedras novamente.
que aí em momento de ira, meu irmão, não quebrou algum vaso, um caneco, ainda bem que não tenha quebrado o rosto da mulher, a cara de alguém, o semblante de alguém, mas é no momento de ira, de impetuosidade, que acaba gerando isso, e é o que ocorre dentro do coração de Jonas. Ele é um homem decepcionado, e ele é um homem irado, um homem decepcionado, e um profeta irado, cheio de ira. Veja o termo, ele está decepcionado com tudo, porque muitas vezes nós nos decepcionamos com algumas coisas das nossas vidas, ou daquilo que nos cerca, mas ele não, ele está decepcionado com tudo. Você gostou do culto? Não. Você gostou da sua família? Não. Você gostou do ar? Não. Você gosta da cor tal? Não. Você gosta daquela melodia? Não. Você gosta do plano de tal? Não. Estou decepcionado, eu não quero nada. A ira tomou conta do coração desse homem, e a palavra profética do Senhor para a minha vida, é para a tua vida, que o Consolador, ele venha tirar toda a ira do teu coração, ou a ira do coração de uma família sua, ou a ira de um ente querido teu, alaia, sébia, uma Antônia, que Deus venha tirar a ira do homem, que quem sabe quer cometer o mal contra a tua vida, o mal contra a tua vida, contra a tua família, que Deus nesse momento venha fazer com que essa ira venha ser extirpada, aniquilada e destruída, e que essa ira não venha ter domínio sobre o nosso coração, e que em vez de nós termos decepção, nós vamos ter conquistas e realizações. Receba isso sobre a tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Aí você vê esse enredo todo, vem comigo no texto, você vê esse enredo todo, Diácono Rodrigo, um homem extremamente decepcionado, vamos colocar o profeta, um homem que ele está sobremaneira acima de qualquer coisa, irado, mas mesmo assim, olha como a palavra do Senhor é linda, ele vai orar. Hello? Hello? Olha aqui, meu irmão, a primeira pérola, olha o primeiro ouro ou tesouro que Deus está dando para nós. Ei, quando nós nos decepcionamos com alguma coisa, quanto nós vamos orar depois? Quando nós temos ira no coração, ei, quantas vezes nas nossas vidas nós ouvimos dizendo, irmão, com ira no coração não adianta orar. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia está falando o contrário. Olha aí, Tiago José. Vai perder tempo, não interessa, eu vou orar. Deus não vai ouvir, não interessa, eu vou orar. Está perdendo tempo na igreja, não interessa, eu vou orar, eu vou buscar. O diabo quer que você não ore, o diabo quer que você continue decepcionado, o diabo quer que você continue irado e que você não ore, mas a palavra diz, então orou a Yahvé, demanchou-lhe a séria. Ele não foi para a página social dele, ele não foi para o Instagram dele, ele não foi trazer uma mensagem filosófica no YouTube, nem no Facebook, não. Ele foi compartilhar aquela ira, aquela decepção com quem? Com Yahvé, com o Senhor. Então ele orou e desabafou. Se porventura estiver ocorrendo na sua vida, meu irmão, porque não é todo dia que você chega na igreja bem, não é todo dia que você chega na igreja com areolas e voando como asas de querubins e serafins. Há momentos da sua vida que você chega aqui decepcionado, há momentos aqui que você chega irado, mas mesmo assim você não deixa de orar. Oh, meu irmão, que é a maior decepção que Jesus teve na sua vida, todos que eram para estar à sua volta, todos que eram para acreditar nele, ele investiu no ser humano, ele criou no ser humano, ele deu fôlego de vida ao ser humano, como diz o livro do Gênesis, mas mesmo assim a humanidade o decepcionou, a humanidade fez com que ele viesse ficar irado, porque um dia Jesus irado, ele começou a quebrar as mesas dos campistas, que não dá tempo de falar, que faziam negócios na casa de Deus, que não tem nada a ver, que eu conheci vários pastores da caminhada, irmã Lani, que dizia, eu não aceito esse negócio de vender comida na porta da igreja, esse negócio de bazar, porque Jesus disse que a casa dele não é comércio, e aquele comércio que estava sendo usado ali, não tinha nada a ver com comida, aquele comércio que os campistas faziam ali, não tinha nada a ver com essa linha que eles têm de vender alimento, não, meu irmão, o comércio ali que era realizado, eram as transações comerciais, porque naquela época, para cada tipo de pecado, era sacrificado um tipo de animal, e era apresentado diante do Senhor, determinado tipo de pecado, ou grau do pecado da iniquidade, era ali apresentado bombinhas, era ali apresentado miúdos do boi,
acaba falando bobeira. Então nós temos aqui um exemplo clássico de Jesus Cristo de Nazaré, com maior decepção que Jesus teve acerca da humanidade. Ele parou de orar? Não, mesmo irado com aqueles campistas, ele diz: eu não vou para o madeiro, eu não vou para a cruz. E isso brotou no coração dele. Quando ele está no jardim do Getsemane, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A natureza humana, do pecado humano, que ele se fez pecado por nós, estava querendo tomar conta no coração dele, mas ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então eu e você devemos orar ao Senhor. É por isso que cada culto, que cada reunião, nós dobramos os nossos joelhos, nós dobramos os nossos joelhos vacilantes e levantamos as nossas mãos cansadas e oramos ao Senhor e desabafamos, porque nós temos um Pai, nós temos um Criador, você tem um Deus que te entende, você tem um Redentor que te conhece, e a palavra desta noite é: fale com Ele, clame a Ele, porque só Ele pode te entender. Oh, aleluia. 21 horas e 1 minuto. Então orou a Yahvé e desabafou, porque às vezes, meus irmãos, os seus desabafos com pessoas carnais podem fazer com que eles te interpretem de uma maneira errônea. Dependendo do seu desabafo, com quem você anda, com quem você fala, com quem você vive, podem não te entender. A primeira lição do profeta Jonas é orar com ressentimento, com tristeza, mas orar e desabafar. E outra linha, tesouros para nós. Por isso que não vai dar tempo de pregar o sermão todo, vamos ter que dividi-lo em capítulos. E olha que a gente parou lá em Barzilai, não tem problema. Então orou Yahvé e desabafou, dizendo: ah, eterno. Ele sabe que aquilo ali, se continuar dentro do coração dele, vai machucar. Ele sabe que aquele tipo de sentimento, essa decepção e essa ira enraizar, acaba gerando as doenças psicossomáticas, como o câncer, que acabam geradas, comprovadas cientificamente, pelos tratamentos que fazem aí, internos ou externos, concedendo de pessoas que vivem num ambiente de alegria, que ouvem louvor, que ouvem melodias, e vai mudando o quadro dessas pessoas, né? Mas há pessoas que vivem num ambiente fechado, de amargura e de dor, e vai piorando o quadro da doença. Isso está associado, né, à ciência, com os sentimentos, à linha física e com o espiritual. Aquilo que eles descobrem sempre esteve na Bíblia Sagrada. Às vezes as pessoas vão para Harvard, e não sou contrário ao que se formem, se graduem, mas há oráculos aqui, escondidos na palavra do Senhor, que se a pessoa, muitas vezes numa maior faculdade, com os melhores professores, ela pode estudar 1000 anos e descobrir tão somente, meus irmãos, o que já existe na palavra do Senhor. Quando Galileu Galilei descobriu que a terra era redonda, já fazia mais de 200 anos que o profeta messiânico Isaías já tinha dito que a terra era redonda. E o profeta Isaías disse: o Senhor está sentado com seus pés no globo da terra. Foram descobrir cientificamente que a terra era redonda, e quando o profeta Isaías, já antecedendo, já sabia disso. Pastor, então o senhor despreza a graduação, a formação dessas pessoas? Jamais. Mas eu vi com o apóstolo Paulo escrevendo da igreja de Filipos: aquilo que eu aprendi devido às grandes escolas judaicas, aos pés de Gamaliel, filho de Liel, o maior teólogo e pensador do mundo antigo, na cultura grega, eu fiz como esterco, como adubo, para chegar ao conhecimento verdadeiro do céu. Eterno. Veja, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa. O profeta Jonas aqui está sendo pretensioso. O profeta Jonas aqui está usando um subterfúgio que nós não podemos usar na nossa vida, como se dissesse: isso eu já sabia, isso eu já conhecia. É como se ele estivesse clamando e falando com Deus uma oração vã, dizendo: o Senhor sabia disso, eu também sabia, eu já conhecia. Por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Agora eu lhe digo, se ele sabia, se ele conhecia, por que ele fugiu? Por que ele acarretou dores para a sua vida? Por que ele colocou a vida de marinheiros que estavam na embarcação a correr risco de vida ou de morte? O que, pastor? Quando Jonas foge e ele sai como um homem errante, aonde ele passa, ele vai estar com a marca da destruição. Aonde ele passa, ele vai estar com a marca
tragédia, como aconteceu com Caim. Deus marcou Caim para proteger não somente Caim, mas as pessoas que estavam à volta de Caim, por causa do mal que ele tinha cometido. Jonas, ele sai, e onde quer que ele estivesse, uma desgraça iria ocorrer, tudo iria de mal a pior, como aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu bem, cheio de dinheiro, com todos os cartões de crédito, até o American Express ele tinha, para comprar a melhor carruagem da época. Só que na terra que ele chegou, do nada, chegou a crise, chegou a fome. Por quê? Porque ele tinha a marca da desobediência, a marca da rebeldia na sua vida. Ele tinha essa marca, e pessoas que têm essa marca, meu irmão, onde quer que elas pisarem, onde quer que elas andarem, onde quer que elas frequentarem, não irá gerar coisas boas, irá gerar coisas ruins. Jonas colocou a vida daqueles marinheiros em risco, porque todos iriam morrer na embarcação, por causa do quê? Do orgulho dele. Já que ele sabia, então porque ele não ficou onde ele estava? Já que ele sabia, porque ele não ficou na casa dele? Pelo menos eu não vou gerar risco para outra pessoa. Mas não, homens errantes, meus irmãos, além deles acarretarem problemas para eles, eles acabam gerando, tão somente acarretando problemas para outras pessoas, como uma pessoa infectada, como uma pessoa com o vírus, como o corona que está aí, como o Covid, como doenças respiratórias, virais. Se ele sabe que a destruição e a tragédia, o final ali é crítico, para que então ele vai fugir e contaminar e se envolver com outras pessoas? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Ele pensa saber, o profeta Jonas, ele pensa que no diálogo dele ele tem razão, porque todo fugitivo, todo errante, ele acha que ele tem razão, ele acha que ele sabe mais do que Deus, ele acha que conhece mais do que Deus. E ele já dizia: eu sabia que tu és o Deus misericordioso, eu sabia que tu és o compassivo. Ele trata Deus de uma maneira chula, de uma maneira qualquer. O fato dele ter se tornado profeta, separado do profeta, escolhido do profeta, fez com que ele viesse sentir. E aqui nós pegamos outra linha, meu irmão, que vai de maneira contrária ao enredo. Ele não está sabendo aproveitar o momento que ele tem de oração. Ele não está sabendo aproveitar o momento para desabafar na oração. Ele começou bem, mas agora ele fica lutando com Deus, ele fica degladiando com Deus, e ainda desrico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Jonas, ele queria que Deus viesse mudar o comportamento dele, mas o próprio Jonas não mudou o comportamento. Nós queremos que as outras pessoas mudem o comportamento, nós queremos que as outras pessoas mudem a maneira de ser, mas nós, muitas vezes, não mudamos a nossa maneira de ser, e essa maneira de ser só vai ser mudada na vida das outras pessoas, quando nós mudarmos o nosso interior, a nossa maneira de ser. Vou repetir novamente: enquanto eu não mudo, o que está na minha volta não pode ser mudado. Está doido? Virou seminário bíblico. Ele coloca aqui todas as virtudes que o Senhor tem, coloca o Senhor lá em cima. Mas veja a oração, isso é uma oração, se é que existe uma oração dessa forma: ó Yahvé, agora portanto tira a minha vida, eu te rogo. Depois ele questionar, achar que sabia mais do que Deus, conhecia mais do que o Senhor, ele não concorda em dividir esse mesmo conhecimento, essa mesma sabedoria. Jonas achava que só ele poderia saber. Você conhece alguém assim na sua família? Você conhece alguém assim na sua casa? Você tem algum amigo assim que só ele acha? Você já congregou em alguma igreja que só eles acham que tem? Que só eles acham que pode? Que só eles acham que constrói? Ou seja, eles inventaram a roda. Um dia, antes de pegar fogo, Diácono José, você sabe até quem eu estou falando, não é uma fofoca. Havia ali várias linhas de açougues ali, várias pessoas que trabalhavam ganhando pão. Inclusive nós temos um membro do Ministério Vivendo, que a gente já não vê ele há muito tempo, né? Que é o irmão Laurindo, mas a esposa dele estava no culto de quinta-feira passada, trabalhou ali. E eu olhei para um dos vendedores que vendiam ali
na área comercial, e eu disse para ele, né, do meu jeitão, Alane, mas vocês se acham os tais, né, meu? Vocês a denominação tal. E o cara orgulhoso, eu queria ser Jonas ali, né? Minha natureza ficou na hora, porque eu sou sanguíneo. Não reclame que você é fleumático, melancólico, só espero que você não seja colérico, tá? Eu olhei para ele e ele disse: nós somos o tal, a nossa igreja é a tal. E eu queria vomitar na cara dele, igual a moça do exorcista vomitou na cara do padre. Não tome por nojo isso, de tanta arrogância, de tanta pretensão, mas veja a pretensão deles, o que diz. Então há pessoas que se acham, meus irmãos, e você não pode deixar essas pessoas se acharem, sabia? Isso é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de valorização, porque quanto mais você se desvalorizar por essas pessoas, mais elas vão te pisar, mais elas vão te maltratar. Por isso que eu nunca concordei que dizer é igrejinha, é o meu carrinho, é a minha casinha, é a minha roupinha, é o meu perfuminho. Não, porque Jesus nunca gostou de trabalhar nesses diminutivos. Só o apóstolo João que vem falando lá, dizendo: ei, meus filhinhos. Esses diminutivos que diminuem, e a pessoa quer que você se diminua até você se tornar a escória, onde ela possa pisar, te usar como tapete. Não é nem um tapete persa, é o tapete da 25 de março ou da Galeria Pagé, e te deixar no chão. Então você tem que se valorizar. Por quê? Porque a marca de Jesus Cristo está em sua vida. Você tem que se valorizar. Por quê? Porque você foi comprado por bom preço. Estou te dando ouro. Por que eu tenho que me valorizar, pastor? Porque Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse: foste comprado por um bom preço. Tu não foi comprado, tu não foi trocado por qualquer coisa. Ei, tu não foi trocado. Não teve troca de Deus com o diabo para te trazer para o reino do céu. Teve compra. Jesus Cristo pagou com sangue. Então é mercadoria minha, é povo meu, é igreja minha. Ele nem trata com mercadoria, é filho meu, eu compro. Quanto que custa? Quanto que vale? Tu não pode pagar, eu pago. Quanto é a quantia? Não tem quantia, eu pago com sangue, eu pago com a minha vida, para representar o valor que você tem. Vou repetir novamente: você tem valor, você tem valor. Quem sabe para a tua família você não vale nada. Quem sabe para a tua esposa você não vale nada. Quem sabe para os teus filhos você não vale nada. Quem sabe para a sociedade corrupta e pagã você não vale nada. Mas o teu valor não equivale na terra, o teu valor equivale ao céu. Então você tem valor, você tem bom preço, você é tão especial que Deus vai te levar para o céu, porque a terra não merece ter você aqui. Tamanha grandeza de valorização que você tem, e você não desvaloriza. O câmbio do dólar desvaloriza, a queda da Bovespa desvaloriza, o câmbio desvaloriza, a carga mercantil desvaloriza, a economia mundial desvaloriza, mas a igreja, a noiva do Senhor, nunca perderá o valor. Foi comprado com sangue. E qual é o preço do sangue? Não tem valor. Não se compra ele com tesouros da terra, não se compra ele com ienes, nem com dólar, nem com euro, nem com rubi, nem com nada. Não tem valor. Não desvaloriza, não desvaloriza. Aplauda ao Senhor se você tem valor. Oh, aleluia. Mais 15 minutos só para concluirmos o pensamento até onde o Senhor quer nos levar, que o texto todo não dá. O profeta Jonas agora, ele quer tirar a sua vida, só que ele sabe que o dono da vida é o Senhor. Pelo menos ele não perdeu isso. Quantos suicídios têm acontecido por aí? Infelizmente, não é uma profecia, mas a poder na língua. Quantos virão? Quantas pessoas já passaram por essa situação? Mas o profeta Jonas, ele sabe que a vida é do Senhor, e ele não pode tirar a sua vida. O profeta Jonas conhecia a história do profeta Elias também, porque em determinado tempo da sua vida o profeta Elias quis tirar a vida, e um aprende com o outro.
mas ele sabia que o dono da vida era o Senhor, ele não poderia cometer tal ato. Ele diz: afinal, para mim melhor é morrer do que seguir vivendo. De fato, meus irmãos, viver uma vida com decepção, viver uma vida com ira no coração, é pior do que a morte mesmo. Ele não queria viver e queria morrer por causa do orgulho que ele tinha de não aceitar os indivíduos salvos, regenerados, alegres e felizes. E há pessoas que, enquanto não vem a morte, fazem de tudo para te destruir. Há pessoas dominadas por Satanás, que enquanto não vê o seu fim, você minguando, mas que o Senhor te cubra com o sangue dele, você na ruína, você na lama, na lona, no chão áspero da vida e da crise, elas não conseguem viver assim. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor Moisés? Porque assim é Jonas. Ele não vai conseguir olhar para as pessoas que estão na cidade felizes e alegres. Então ele quer morrer com decepção e ira mesmo, com o coração cheio de pesar, porque eu não quero ver alegria no semblante do meu irmão. E você vê pessoas assim, que não se sentem felizes com a sua vitória, que não se sentem felizes com a sua alegria, que não se sentem felizes com a sua conquista. E que desgraça de família é uma família assim. E se existem igrejas assim, com membresia assim, que desgraça é essa? Que muitas vezes o líder não pode ver alegria na vida do membro, e o membro não concorda em ver alegria na vida da liderança. E já imaginou essas pragas, essas desgraças, essas mazelas em milhares de vidas? Isso é um prato cheio para Satanás. Isso é uma brecha, uma aresta gigante para Satanás penetrar, se aprofundar e fazer ninho, fazer morada e jogar os seus ovos como basilisco. Ele aproveita dessas decepções, dessas iras, e acaba criando um ninho. Como ele criou um ninho, jogou ovos nos corações tão somente dos irmãos de José, lá no Gênesis. Ele fez isso, que os irmãos de José viviam decepcionados, tinham inveja pelo tratamento que Jacó dava para José, mas não dava para eles. Enquanto eles não conseguiam consumir o fato de destruir José, eles não sossegaram, eles não pararam, e esse sentimento perdurou ainda muitos anos da vida deles, porque José foi vendido quando ele tinha os seus 17 anos de idade. Ele é exaltado por Faraó com 30 anos. Passaram-se 13 anos. Quando morre Jacó, os irmãos de José ainda não foram curados nem restaurados, e dizem: você não vai mandar a gente embora não, né? Você não vai matar a gente não, né? Porque eles ainda acreditavam que o José era aquele José menino, era aquele José dos 17 anos de idade. E José disse: não, mesmo o papai estando vivo ou morto, eu vou continuar cuidando de vocês em Gósen. Já preparei as terras, já coloquei no nome de vocês. Vocês têm uma herança perpétua vivendo em Gósen, distante dos egípcios, porque eles não gostam dos nossos costumes e vivem lá. Que Deus, é uma palavra profética para a sua vida, venha te guardar de pessoas que querem ver a tua derrota, de pessoas que querem ver o teu fracasso, de pessoas que não querem ver o teu bem, ou que essas pessoas venham ser restauradas, ou que Deus tire essas pessoas do seu caminho, porque enquanto elas estiverem no teu caminho, não vai fluir, não vai acontecer. Oh, aleluia! Que Deus arranque com raiz e tudo do teu caminho, que Deus arranque esse sentimento se tentar brotar no teu coração. Oh, e não queira morrer, queira viver, esteja vivenciando o melhor ou o pior momento da sua vida. Diga: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim dos dias se levantará sobre a terra. Eu creio em tuas promessas sobre a minha vida, eu creio no teu santo
primeiro capítulo da saga do profeta Jonas. É tão profundo que ele está sentindo, Emanani, que Deus vai fazer uma pergunta para ele: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Conta por que você está assim. Olha o Deus Pai falando com o filho: o que eu fiz? O que eu te fiz? Por que você está desse jeito? Isso aconteceu com Eucana, marido de Ana, 1 Samuel 1. Ele está vendo o quadro de opressão que Ana está vivenciando por não poder gerar um filho, e ela orando também, e desabafando. E até o pastor da igreja, que era o sacerdote Eli, achava que a mulher estava embriagada. Imagina como é que estava a igreja naquela época, hein? Você orando, o sacerdote achando que você está embriagado. Misericórdia. E o marido dela disse: Ana, por que você não come? Por que você está tão triste? Por que você está assim? E por isso que é bom, meus irmãos, você desabafar e orar e falar com Deus, porque Deus, Ele tem uma resposta para você. Deus, Ele quer compartilhar o momento, a dor que você está sentindo, mesmo que seja no silêncio. Mesmo que seja no silêncio, você não esteja ouvindo. Tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Me conte a sua razão. Por que você não quer mais pregar? Por que você não quer mais orar? Seria uma mensagem que eu transmitiria agora, né, aos 4 cantos da terra e do universo. Porque a humanidade está assim. Porque a humanidade está enfurecida assim. Diga-me a razão. Porque Deus, Ele gosta de saber a raiz. Deus quer saber da raiz do problema, porque Ele já sabia. Ele poderia ficar aquém da situação. Não. Ele quer saber. Ele quer compartilhar. Aonde foi originária essa raiz? O que é que gerou para você ficar dessa maneira? Escute. Quem não é sensível, ou os que não são sensíveis, não vão querer saber por que você está assim. Eles vão ficar um tempo contigo no divã, depois ele vai abandonar. Ou vai chegar no divã do psicólogo, da psicóloga, ou do psiquiatra, e vai dizer: que pena, seu tempo acabou. Toma aqui esses medicamentos e volta na semana que vem. Com Deus não, Ele continua ali, ó. Ele não sai dali, ó. Ele continua do teu lado, mesmo com o seu coração daquele jeito que está, mesmo com a decepção no seu coração, mesmo com a ira no teu coração. O teu Pai não te deixa, o teu Pai não te abandona, o teu Pai está do teu lado. Ele quer saber do que você está assim, mas não se preocupe, Ele vai reverter esse quadro, Ele vai reverter essa situação, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se coloque de pé.